boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder e tenho o prazer de receber hoje o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco. Boa noite, ministro. Boa noite. Para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Chico Otávio, de O Globo. Boa noite, Chico. Boa noite. Ministro, nos últimos tempos, tem sido recorrente na imprensa, de maneira geral, reverberar a reclamação dos passageiros dos aeroportos. Volta e meia, vimos nos jornais, passageiros aglomerados, seja porque os voos estão atrasados, porque os aeroportos não têm condições digamos, conforto, com falta de ar-condicionado, voos atrasados, escadas rolantes paradas, e aí os passageiros começam a Folha de São Paulo publicou até uma frase composta pelos passageiros do aeroporto Santos Dumont. Dilma, imagine na Copa. Eu queria transferir essa pergunta ao senhor. O que o senhor imagina para os aeroportos brasileiros na Copa? Eles estarão preparados, eu não tenho a menor dúvida. Nós temos tido e teremos grandes dificuldades. Nós temos na Infraero, que é responsável pela execução do PAC 2, que são obras em 23 aeroportos, sendo os da Copa contidos nessas obras dos 23. Uma grande parte dessas obras ela está atrasada. E por que está atrasada, ministro? Ótimo, pergunta boa, porque as pessoas tendem a ver só uma questão de gestão, quando na realidade não é só uma questão de gestão. Nós tivemos, é bom que não nos esqueçamos, desde 82, quando o México declarou moratória, depois da crise do petrodólar, e os países latino-americanos cresciam durante a ditadura militar por causa desse dinheiro fácil, com juros baratos. Quando esse processo foi interrompido, em 82, todas as ditaduras da América do Sul, da América Latina, de modo geral, caíram. E caíram porque os governos perderam a capacidade de intervir. Uma crise que começou uma crise cambial, essa crise transformou-se em crise financeira e foi uma brutal crise fiscal. O Brasil viveu a década de 80, até chamada de década perdida, mas foi a década de 80, a década de 90, e só no segundo mandato do presidente Lula, o poder público teve capacidade, teve dinheiro de intervir na realidade, de planejar, de ter programas de obra, porque antes não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A ordem era não gastar. Ministro, mas por essa análise que o senhor fez, perdemos a capacidade de investimento agora? Não, perdemos por quê? Não é que perdemos a capacidade de investimento, ao contrário, temos capacidade de investimento. O que não estamos tendo é uma engenharia que responda a essas necessidades. Porque antes de 82, nós tínhamos grandes empresas de projeto, Hidroservice, Internacional de Engenharia, Noronha, para citar algumas que já não existem mais. Nós tínhamos uma quantidade imensa de empresas de obras, de empreiteiras. As empreiteiras hoje que sobreviveram foram aquelas que mudaram para outro setor também, entraram em outro setor da atividade econômica. E aí conseguiram sobreviver como empresa. A profissão de engenheiro praticamente acabou, porque os jovens que se formavam em engenharia, sem emprego, iam para o mercado financeiro. Tanto que a Folha de São Paulo, há coisa de um mês atrás, deu manchete, pela primeira vez, depois de muitos anos, o número de jovens que faz opção por engenharia é maior do que direito. Então, hoje, as obras da Infraero, dos aeroportos atrasam por problema dos projetos, a elaboração de projetos executivos. Os preços praticados ainda são muito baixos. Por que são baixos? Porque o mercado está muito aquecido. Desde o segundo mandato do Lula, tivemos o PAC, tivemos o Minha Casa Minha Vida, as obras das grandes hidrelétricas. Isso tudo, o mercado imobiliário no Brasil todo muito forte, os governos estaduais produzindo. Isso faz com que as empresas sejam muito requisitadas. E, evidentemente, os preços aumentam. Mas nós
a Infraero, é uma reclamação geral, pratica preços muito baixos. Com isso, o que vem é de uma qualidade também muito baixa. E aí os projetos atrasam, os projetos estão errados. E obra atrasada custa mais caro, obra parada custa mais caro do que qualquer outra coisa. Mas esses problemas nós já identificamos e vamos atacar, e eu tenho muita confiança de que nós vamos cumprir o compromisso. Eu tenho dito, e de maneira muito clara, eu não tenho escondido esse problema, eu não tenho escamoteado esse problema, eu visito as obras e levo ao meu lado não só as empreiteiras responsáveis pela execução das obras, mas com cobertura de imprensa, para que nós compartilhemos esse problema, entendamos qual é a razão desses atrasos, para que a gente crie um ambiente que modifique essa realidade. Então, eu tenho certeza que nós vamos cumprir os compromissos que estão contidos nos contratos. Nós não temos plano B, nós só temos plano A, porque o calendário está dado. Nós temos que fazer os aeroportos prontos, preparados, para atender da melhor maneira os brasileiros e estrangeiros que vierem para a Copa. A pergunta é, o senhor falou em atraso e fundamentou, mas isso significa que o passageiro vai ter que esperar até a Copa do Mundo para parar de sofrer? Não, a recomendação que eu recebi da presidenta, inclusive, foi no sentido de que todo esse esforço que o governo faz hoje é para atender ao usuário, atender ao passageiro, atender ao brasileiro. A mobilidade social, a vida no Brasil, colocou milhões de brasileiros no mercado de consumo. O mercado aeroviário brasileiro é um dos que mais crescem no mundo. Nós hoje temos a maioria dos usuários, dos passageiros, com destino ao lazer, é formado pela classe média brasileira. Muitos desses passageiros andam de avião pela primeira vez e por força desses quase 30 anos de ausência de interferência do poder público, do Estado, melhorando a infraestrutura, houve uma degenerescência, uma degradação da qualidade do serviço. Então, o passageiro está irritado. Ele paga alto e não tem serviço de qualidade. E o que nós estamos fazendo é enfrentando esse problema. Primeiro, pelas concessões. Os principais aeroportos brasileiros serão concessionados. Já estão Guarulhos, Viracopos e Brasília. Agora, no mês de setembro, na próxima semana, nós já vamos colocar em audiência pública o edital para Galeão e Confins. Além disso, nós temos essas obras do PAC 2 em 23 aeroportos. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos melhorar esse quadro. A sua fala aqui, me parece que pôs fim, quer dizer, há uma mística que há em relação ao serviço público brasileiro. Você está dizendo que a deficiência da aceleração dessas obras não se deve por conta das amarras da burocracia do serviço público, e sim por deficiência da iniciativa privada. Quer dizer, ou seja, não é o governo que está tendo dificuldade nos trâmites legais para fazer essa obra andar. São as empresas privadas que não estão respondendo a contento, é isso? As duas coisas. Por quê? Do campo da qualidade do projeto, sim. Se nós queremos bons projetos, nós temos que ter os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, as melhores empresas. Isso custa dinheiro. Quando você tem um mercado muito aquecido, o preço da mão de obra sobe. Agora, nesses 30 anos em que o Estado brasileiro ficou sem capacidade de investir, qual foi a reação do poder público? Que não podia dizer, porque coincidiu com a luta democrática. Muito bem, nesses 30 anos, nós tivemos várias eleições de prefeitos, governadores, presidente da República, e promessas eram feitas. Aqueles que ganhavam, eles não podiam chegar e dizer, não estou fazendo porque não tem dinheiro, porque ninguém aceitaria isso. Então, o que é que houve? Foi se criando uma base de exigências administrativas e burocráticas que nós temos que desmontar isso, para que nós possamos dar celeridade e possamos dar condições. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco.